Olá, seja muito bem-vindo ao programa Conexão Inovativa, produzido pelo Instituto Regeneração Global em parceria com a BML Broadcast Media Lab. Este é o momento de conversar com os responsáveis por soluções já disponíveis para a sociedade. Hoje vamos falar sobre a Vida Priori, solução em sistema, sociedade, uma iniciativa para acolhimento de idosos em escola infantil. Ao acessar o nosso portal regeneraçãoglobal.com, basta baixar um pouco a página e digitar na barra de busca ou acessar aqui abaixo, aparece o endereço da solução para acessar diretamente. Ficar vivo por mais tempo deveria ser uma boa notícia para todos, mas para milhões de brasileiros essa realidade representa um verdadeiro desafio. Além das dificuldades financeiras, a solidão e o abandono da família tornam vida depressiva e sem propósito para muitos. Segundo o IBGE, entre 2012 e 2017, a população de idosos no país saltou de 25 milhões para mais de 30 milhões de pessoas. No mesmo período, o número de homens e mulheres com mais de 60 anos nos albergues públicos cresceu 33%, de 45 mil para mais de 60 mil. Se forem considerados também os alojamentos privados, a cifra sobe para mais de 100 mil. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, os asilos públicos estão lotados e a demanda por vagas não para de crescer. Diante desse cenário, novas soluções que buscam melhorar a qualidade de vida e bem-estar de idosos se fazem necessárias para melhor socialização e acolhimento em espaços mais positivos. E por que não unir os dois extremos da pirâmide social, as crianças e idosos, em um único espaço? Para conhecermos uma iniciativa que propõe essa solução, vamos conversar com Fabiane, idealizadora da Vida Priori, que realiza acolhimento de idosos em escola infantil. Até lá! Olá, começamos então mais um Conexão Inovativa. Hoje vamos falar com Fabiane, idealizadora da Vida Priori, uma solução muito interessante que realiza o acolhimento de idosos em escola infantil. Tudo bom, Fabiane? Tudo bem, obrigado pelo convite. Prazer ter você aqui. Fabiane, nós podemos dizer então que realmente essa questão dos idosos, a vida dos idosos, ela realmente representa um grave problema social no país? Eu acho que é um problema que tem diferentes soluções, né? Tem diferentes aspectos para a gente olhar para isso. Não que envelhecer seja um problema, pelo contrário, né? Envelhecer com saúde, com condições de você envelhecer bem numa sociedade preparada é uma bênção, né? Todo mundo quer envelhecer, só não envelhece quem perde a vida antes. Mas a sociedade não está preparada para receber esse número de idosos que só vem crescendo. Então, aí sim a gente entra numa questão de que pode ser um problema. Certo. E quando a gente vê essas pessoas se aproximam, a gente sabe que muitos poucos brasileiros se planejam financeiramente, né, para isso. Qual que são os maiores problemas assim dessa questão do envelhecimento? É a questão financeira, é também o acolhimento da família? Como que... Eu acho que são diferentes aspectos. Com certeza o financeiro é um que impacta muito, porque te leva a outros problemas, né, como acesso à saúde, que a gente sabe que ainda é muito precário no nosso país. Então, sem dinheiro, muitas outras coisas ficam difíceis. Mas também não é só isso. Então, o lado emocional, social, hoje em dia as famílias são muito menores do que eram antigamente. Então, isso tende a ser um problema ainda maior com o passar do tempo. Então, o lado social a gente tem que pensar nisso, como a gente quer envelhecer. Sim. E você acha que essa mudança também de cultura que nós vimos aí nos últimos anos, da sociedade ultraconectada, a gente não tem tempo para nada, e os laços humanos, cada vez aquele almoço de domingo que antes era tradicional, não tem mais. Você acha que esses aspectos culturais também influenciam muito? Com certeza. No convívio com os meus clientes, com os meus idosos, a gente percebe muito isso. Mesmo aqueles que estão mais conectados, que são raridade, mas existem, é um mundo estranho para eles, né? A gente que cresceu junto com a internet estranha em alguns momentos, né? Não somos os nativos digitais, para eles é muito diferente. Então,
Hoje em dia, os almoços de domingo que você falou é um fato, não tem mais aquele sentar na mesa, o conversar, o ouvir as histórias. E isso é muito complicado porque você vai perdendo muito. Sim. Você não sabe a história do seu avô, Sim. você não sabe de onde veio, como foi construído. E isso tudo tem um impacto na nossa vida. A gente precisa saber de onde veio, as nossas raízes, e para eles é importante falar. Então, serem ouvidos principalmente, né? Porque deixar eles falando é muito fácil, mas você se conectar, você prestar atenção naquilo é realmente muito importante. Eles têm muito a ensinar, né? Eles viviam num mundo que eu falo que hoje a gente busca, que é um mundo de coisas mais orgânicas. Eles não usavam sacola para nada, eles iam na venda comprar, embrulhavam num jornalzinho. Sim. Então, coisas que hoje a gente está buscando construir do zero. Se a gente parar para conversar com um idoso, muitas soluções eles têm. Sim. E a gente perdeu no meio do caminho. Sim. E hoje a gente tem esse problema desse abandono, né, digamos assim, de muitos idosos, que seja por questão financeira, seja por família, eles estão hoje ali, né, sobrevivendo os seus dias, né? E ao mesmo lado, do outro ponto, a gente tem várias crianças também que não têm essa vivência de avô, né, que não têm essa vivência de idosos. Como que você vê essa situação hoje, assim? É bem interessante, porque apesar da gente estar envelhecendo, hoje os avós, é diferente da nossa época, um avô de 60 anos é jovem, essa criança não está acostumada a conviver com um idoso de 85, 90 anos. Então, ela precisa entender que esse idoso vai fazer cada vez mais parte da sociedade, né? Então, quando ela tiver seus 30, 40 anos, o número de idosos com 80, 90 anos, 100 anos, vai ser cada vez maior. Então, essa inclusão, esse contato entre as gerações é muito importante para as duas pontas. O idoso se energiza, né, vendo as crianças, convivendo com elas. Elas são mais abertas, mais puras, mais lúdicas. Isso facilita a conversa. E para a criança também é muito importante entender o mundo que esses idosos vivem e que eles vão ter que conviver lá para frente. Sim. E essa iniciativa de unir, né, os idosos com crianças, ele tem algum outro paralelo no mundo? É feito, pensado alguma coisa dessa? O que existe muito nos países mais desenvolvidos, onde já são mais envelhecidos também, né? Então, como o Japão, Europa, até mesmo os Estados Unidos, existem alguns programas de integração. No Brasil também tem, mas são muito mais de levar as crianças para as casas de repousos, né? Para as instituições de longa permanência, que é o nome correto. Para essas crianças vão lá, passam algum tempo, fazem alguma atividade e vão embora. E esses idosos permanecem ali no local que elas estão vivendo. O nosso conceito é um pouco diferente, porque a gente faz a verdadeira inclusão. A gente leva os idosos para o espaço da criança, então para dentro da escola. E no final da tarde, quando as crianças estão indo embora, os idosos também estão indo embora. Então eles chegam, vão embora juntos, né? Então eu acho que é uma inclusão mais real, assim, do que a gente espera para o futuro, dele entender que aquele idoso, assim como ele também tem a sua vida, que ele vai lá conversar, fazer amigos e vai embora também, que é querido pela família, assim como a criança, o idoso também quer voltar para a sua casa. Né? Perfeito, se sentir parte, né? Então, nesse contexto, realmente não existe nada parecido, que eu conheça, obviamente, pode ter soluções em locais pequenos, né? Mas tudo que eu estudei é um negócio bastante novo, mas eu acho que é uma tendência. Sim. Porque com essa inversão da pirâmide, cada vez mais a gente vai ter que fazer essa inclusão do idoso. Sem dúvida. Fabiana, essa sua resposta foi até a deixa para que a gente encerre esse primeiro bloco. E no segundo bloco, então, nós vamos ali realmente compreender como que a vida a priori funciona, como essa solução realmente se realiza, onde que ela é, como que funciona essa metodologia. Então, eu convido você para continuar conosco até o segundo bloco, entrando de fato na solução vida a priori. Até lá! O desequilíbrio da sociedade em que vivemos é evidente. Existe muito debate e notícias focadas nos inúmeros problemas que criamos.
Mas por que não dedicamos toda essa energia para as soluções que podem nos levar a uma nova forma de viver? Conheça o Instituto Regeneração Global. Queremos criar de forma colaborativa a primeira biblioteca global de soluções para organizar todas as iniciativas que já existem para a melhoria das nossas vidas. Todas as soluções são divididas nas 8 áreas essenciais da humanidade e com rápido acesso aos inventores e responsáveis. O mundo precisa de regeneradores. Apoie as soluções e faça parte deste movimento. Acesse o portal e saiba mais. Inovativa. Hoje estamos recebendo Fabiane, idealizadora da Vida Priori, que é uma solução que acolhe idosos em escola infantil. E avisando também que vocês que estão nos acompanhando pelas mídias sociais, nós vamos selecionar uma pergunta para realizar a ela ainda nesse bloco. Então vocês podem colocar aí a pergunta que até o final vai ser respondida. Caso não seja respondida, enviaremos para a Fabiane depois responder para vocês, tá bom? Bom, Fabiane, então começando esse segundo bloco, falando mesmo sobre a solução, e a gente já viu ali no intervalo um vídeo que mostra uma atividade lúdica com os idosos, mas sem as crianças. Sim. Então, assim, vocês fazem também atividades apenas com essas pessoas para que também tenha outros benefícios. Sim. Não, o nosso espaço ele fica dentro da escola, então tem a sala dos pequenininhos, 3, 4 anos, e tem a nossa sala ao lado. As nossas atividades são voltadas para o idoso, né? Então, essa atividade que a gente viu é uma atividade de dança sênior, que é praticada no mundo todo, a mesma coreografia, que trabalha várias questões de coordenação motora, memória, o próprio corpo mesmo, né? Feita especialmente para os idosos. E, esporadicamente, a gente tem o convívio, o contato, as atividades em conjunto com as crianças. Você pode me perguntar, mas não é sempre, então? Não, porque os idosos têm um ritmo diferente. Perfeito. Eles têm um nível. Então, assim, quando a gente faz atividades, tem que ser bem planejada, Perfeito. tem um limite de tempo, porque senão a energia das crianças também fica excessiva, né? Sim, então, são coisas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, como dosar para que seja realmente bom para o idoso e não vire estressante, ele aquela barulho, fica excessivo e tudo mais. Legal. Então, é todo feito uma dosagem desse contato. Mas o legal é isso, assim, então quando eles vão ao toalete, eles encontram as crianças, né? Então, sim. é bem, é um contato natural. Sim. E como funciona de fato? Então, assim, como que quantas vezes na semana as pessoas são os idosos que estão em asilo ou idosos que estão com as pessoas? Como que funciona? É uma solução voltada para facilitar, como você abriu o programa falando, hoje as casas de repouso, as instituições estão superlotadas. Então, a gente está cada vez mais buscando esse termo que a gente fala internacionalmente, que é o age in place, que é o envelhecer no próprio local, na própria casa. Então, a gente vem com uma solução para esse idoso que está na sua casa ou convive na casa dos filhos, mas que acaba se isolando, passando muito tempo na frente da televisão e, com isso, vai perdendo esse contato social. Então, a gente vem como uma opção para essa família, para esse idoso que está na sua casa, ter esse contato, esse convívio, conversar com pessoas da mesma idade, porque para quem tem essa idade de 85, 90 anos, não é toda hora que você encontra, né, um amigo da mesma idade. Então, a gente propicia isso.
A gente tem algumas turmas, essa turma que a gente chama de turma sênior, porque são idosos de quarta idade, né? Que são os acima de 80 anos, que a gente fala hoje. Eles frequentam a escola, né? O nosso espaço Vida Priori lá dentro 2 vezes por semana, então eles chegam às 1h30 da tarde, junto com as crianças, entram e passam a tarde. Então tem uma atividade, aí a gente serve um lanche, eles lancham, tem esse tempo para conversar. Na sequência tem mais 2 atividades, onde a gente trabalha todos esses aspectos e dá o espaço para eles falarem e serem ouvidos, que é o mais importante, né? Então, hoje a gente tem essa turma sênior 2 vezes por semana e também estamos trabalhando com os idosos mais jovens. A gente até chama da turma de jovens idosos, porque os idosos com 90 anos, os filhos também já são idosos, já têm mais de 60 anos. Então, para a gente começar a pensar no envelhecimento, quanto antes, não deixar para pensar nisso lá para frente. Então, quando a pessoa normalmente ou ela se aposenta, ela já tem meio que naturalmente esse isolamento. E aí você passa a não trabalhar tanto a sua parte cognitiva. Então, a gente tem também turmas para esses jovens idosos. Bacana. E são de 3 a 4 anos as crianças que participam? Não, a escola vai até o fundamental no 9º ano. Tá. Então, a 15, gente... 16 anos, 14? Isso, 14 anos. Então, a gente já teve a oficina dos nossos idosos ensinando os adolescentes a fazer tricô e crochê, que é um negócio que também, se a gente for pensar, está se perdendo, né? Então, eles se sentem muito importantes, a autoestima deles é elevada ao ver um adolescente aprendendo com ele. E foi riquíssimo, porque os adolescentes realmente esqueceram o celular e ficaram ali nas agulhas. Foi muito legal. Para as crianças a gente teve uma atividade com crianças de 2º ano, se eu não me engano, né? Onde eles foram entrevistar. Cada criança entrevistava um idoso para saber como era a infância, do que eles brincavam, como que eles compravam um brinquedo. Não, a gente não comprava, a gente construía nosso próprio brinquedo. Então, eles ficaram... Como assim? Você não ia numa loja de brinquedo e pegava? Não, você tinha todo um processo. Então, é essa troca, desde os pequenininhos, a partir de 2 anos, até os maiores, acontece. E hoje vocês estão no Monteiro Lobato, né, aqui é a escola. Isso. E que, de repente, quem está nos ouvindo, que quer, de repente, fazer parte, participar, como que eles podem entrar em contato? Como que eles podem... Pode acessar nossas redes sociais, a gente está só digitar lá Vida Priori, o nosso site... Tem o meu contato. Pedir para colocar na tela também, daqui a pouquinho já aparece o e-mail, o site. Mas se você digitar lá Vida Priori, a gente está em todas as mídias aí e é muito legal, assim, poder levar isso é um negócio que a gente quer realmente difundir essa metodologia, esse jeito de trabalhar, então as pessoas podem procurar a gente, que a gente está super aberto. Muito legal. E vamos agora então à pergunta, né, dos nossos internautas ali, selecionamos uma pergunta do Luiz, que ele perguntou como fazer, né, para quem deseja colaborar, de repente com as atividades que vocês realizam, ou com algumas terapias integrativas, né, que a gente viu até hoje no SUS, né, até a cromoterapia, o reiki, várias iniciativas estão sendo aceitas em hospitais. Como que as pessoas que estão nos ouvindo, às vezes, são terapeutas e querem se voluntariar, participar, ajudar? Seria possível? Com certeza. A gente é muito aberto, a gente entende realmente que o ser humano, né, precisa desse olhar holístico e integrativo. A gente tem práticas como o Liang Kun, por exemplo, que é da medicina chinesa. Então, a gente traz isso para os nossos idosos, adapta para eles, então eles fazem sentados, mas reiki, floral, tudo isso a gente entende que contribui muito para a saúde global do idoso, né? Então, é um dos nossos alicerces olhar para isso, para esse novo conceito de saúde. Sim, perfeito. E o que você percebe com a experiência que você tem, que em quantos meses, assim, a pessoa começa a mudar mesmo o comportamento, começa a ter... Nossa, é muito interessante. Cada caso é um caso, é um dos desafios que a gente enfrenta, porque diferente da escola que tem ali 3, 4 anos e todos têm mais ou menos um desenvolvimento esperado para aquela faixa etária, eu tenho idosos, como vocês viram no vídeo, cadeirantes, eu tenho idosos com algum grau de demência, e tenho idosos totalmente lúcidos que moram sozinhos e vão dirigindo seu próprio carro. Legal. Então, é um desafio para a gente promover essa inserção, mas eles se adaptam muito bem. Eles entendem que a sociedade é assim, é diferente. Cada um é um único, né?
Então, é muito rápido. Normalmente, o primeiro dia é um pouco mais difícil, porque eles, né, é um ambiente estranho, mas quando ele sente confiança de que é um ambiente seguro, de que ele pode confiar naquelas pessoas, de que ele pode reclamar do filho, porque o outro vai entender, não, ele também faz isso comigo. Então, ele se identifica, isso vai criando um ambiente de confiança e ele se solta e passa a falar mais, muito rápido. Muito legal, muito bacana. Fabiana, nós estamos chegando ao fim, né? Daria para ficar falando aqui horas sobre esse assunto muito importante, mas para a gente encerrar, você gostaria de passar alguma mensagem, alguma coisa que você gostaria de dizer para quem está nos ouvindo? Com certeza. Pensa como você está envelhecendo, como você quer envelhecer, em qual mundo você quer envelhecer. Porque falar sobre envelhecimento normalmente é muito difícil, Fabiano. As pessoas têm uma tendência de negação, de não olhar para isso. Então, olha para isso. Todo dia a gente envelhece um pouco, né? Como que a gente quer levar isso? Então, essa reflexão é muito importante. Como você quer envelhecer e em que mundo você quer envelhecer. Fantástico. Fabiane, olha, agradeço Obrigada. muito, que Eu que prospere, que seja realmente muito bacana a ascensão dessa solução, que a gente vê em mais cidades, mais escolas. Conte com a gente. É isso aí. Bom, gente, então chegamos ao fim de mais um Conexão Inovativa. Acompanhe o nosso portal, regeneraçãoglobal.com, nossas mídias sociais. Vamos focar nas soluções. Temos mais de 500 soluções disponíveis para fácil acesso a vocês. E continue conosco. Até o próximo Conexão Inovativa. Até lá.